Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para o nosso terceiro episódio. Hoje nós vamos falar sobre o desenho universal da aprendizagem, junto com a educação especial e inclusiva. Pensar aí o espaço da sala de aula e o planejamento das nossas atividades, tá bom? Ele vem numa sequência e ele corrobora, ele traz novas luzes, traz aí sugestões de metodologias, de implementação, vai falar um pouco sobre flexibilização e sobre adaptação curricular, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. É mais uma formação continuada em educação especial, que faz parte daí do nosso território de saberes, atrelado ao currículo municipal da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Hortolândia. E eu sou um homem branco, sou Isaac, tenho 1,87 m, estou usando óculos, uma camisa polo azul marinho, nós estamos sentados numa mesa com 4 pessoas, um à frente do outro, em duplas, estamos usando um microfone, é um estúdio de gravação, tá bom? E meu sinal em Libras é o I, sinal do I, que a comunidade surda em Hortolândia me deu aqui na região do olho, lembrando a cor do oceano, que o meu olho é claro. Esse é o sinal. Chamar a minha supervisora, nossa supervisora, Márcia, para se apresentar. Bom dia, saudações a todos. Meu nome é Márcia, sou uma mulher parda, tenho 1,78 m de altura, meus cabelos são curtos, castanhos, olhos castanhos, eu uso óculos. Hoje eu estou vestida, estou com uma calça jeans e uma blusa branca com detalhe em flor e pérolas. E eu também tenho um sinal que a comunidade surda me deu, que é apoiar a mão no queixo, por causa do meu sorriso, das 2 covinhas que eu tenho. Coordenadora pedagógica da Educação Especial, inclusiva, Milena Oliveira. Bom dia, eu sou uma mulher de 51 anos, 1,64 m, magra, olhos castanhos, cabelos castanhos ondulados, rosto fino, meu cabelo é na altura dos ombros. Eu estou usando uma blusa bege com um lenço estampado de oncinha. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Meu nome é Elaine. Eu tenho uma pele morena, cabelos até os ombros encaracolados, castanhos escuros, olhos castanhos escuros. Estou vestindo uma camisa, uma blusa, né? Rosa, um rosa puxado para o claro, um colar preto, né? Uma pedra preta, calça preta. Meu sinal na comunidade surda é o E, que começa aqui e termina na cintura. Isso foi dado quando eu tinha 7 anos, esse sinal. Então nós vamos agora iniciar pelos agradecimentos. Nós queremos agradecer ao nosso prefeito, Zezé Gomes, a nossa secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, a professora Simone Locatelli, e ao nosso secretário adjunto, também, Renato Mucilo. Aqui, também queremos agradecer a todos os diretores de departamento, em especial ao nosso diretor de formação, de Pedagogia e Formação Continuada, que é o Donizete. Também agradecer a toda a supervisão educacional, aqui representada pela professora Márcia, todos os nossos coordenadores pedagógicos do Centro de Formação, aqui representado pela Milena Oliveira, os nossos professores da rede, representados pela professora Elaine e por mim, também os nossos gestores municipais, todos, os nossos profissionais da educação, e a gente não pode esquecer que tem muita gente na escola que ajuda em todos os processos e faz da educação especial e inclusiva ser mais efetiva na nossa cidade, tá bom? E Hortolândia é um passo à frente, então a gente quer falar um pouco sobre desenho universal da aprendizagem, ou Universal Design of Learning, que foi pensado nos Estados Unidos. Ele surgiu mais ou menos na década de 80, pela arquitetura. Por isso chama design nos Estados Unidos, porque foi pensado pela arquitetura, uma área da arquitetura pensar em design. Eles pensavam muito em tornar os espaços públicos, os espaços de imóveis, os espaços com acessibilidade, trazendo isso. E ele foi pensado dentro do CAST, que é o Center of Applied Special Technology. E aí eles começaram a pensar, entre substituir uma escada que vai atender uma pessoa que faz uso de uma cadeira de rodas, se a gente colocar uma rampa numa certa altura, por isso que é da arquitetura, com um certo grau de inclinação, com uma certa largura, a gente torna esse espaço acessível, um público ou um imóvel, para quem? Para uma mãe que transporta seu bebê num carrinho, para uma pessoa que faz uso de um andador, que tem uma mobilidade reduzida, para um cego que ele está ali com a bengala e ele pode usar a rampa e ele sobe com mais facilidade, embora ele pode usar o piso tátil, mas a escada seria um obstáculo maior, porque tem que ficar batendo a bengala em cada degrau até acessar o lugar. E outras pessoas, porque a partir do momento que você põe uma rampa e substitui uma escada, você põe uma barra, você tem uma pessoa que tem talvez ali uma paralisia cerebral, quem está em condição de uma mobilidade reduzida, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, ela está indo fazer uma perícia no INSS, e aí ela precisa acessar uma clínica. Então, o design nos Estados Unidos surgiu nessa ideia de tornar os espaços acessíveis para as pessoas, Sim. para todas. Isaac, eu não quero te cortar, mas eu acho interessante isso que você está colocando, muito relevante. E é importante a gente trazer que o desenho universal
E quando eu fiquei refletindo sobre isso, eu fui olhando para a história da educação especial e eu pude ver como é concatenado todas as construções que são feitas. Porque nós, quando a gente pensa na história, a gente teve né, a época em que essas crianças elas eram vistas como inválidas, que elas eram mortas, depois segregadas, depois elas eram integradas, e aí a gente chega na inclusão. E aí eu vou explicar por que eu estou fazendo esse pensamento, eu vou chegar daqui a pouquinho onde eu quero. Tá? E no surgimento, né, e com o advento da Segunda Guerra Mundial, os soldados eles chegavam mutilados. E o que nós faríamos com esses adultos mutilados? Então, o desenho universal ele nasce nesse âmbito de pensar essa sociedade, esses espaços para essas pessoas que vinham. E aí não dá para a gente pensar, não é só na mutilação do corpo, porque eles também tinham muitos prejuízos em saúde mental. Pensa você participar de uma guerra, você vê o que, né? Eu nunca participei de uma guerra, né? Nem tenho a pretensão de participar. Mas eu fiquei imaginando o que se vive nessa guerra. Então, não dá para a gente pensar só na mutilação do corpo, né? Vir sem um braço, sem uma perna, cegos, mas pensar também nesses prejuízos de saúde mental. Então, como eles voltavam mutilados, eu vou chamar de pai, ou teórico, grande pensador, aquele que efetivamente trouxe o desenho universal, e aí no âmbito da arquitetura, ele trouxe porque ele acreditava que não era não era algo novo que se criasse, né? Eu não ia criar um espaço novo, mas eu ia precisar fazer grandes adaptações, ou eu ia precisar eliminar as barreiras do que já se existia. Adequar aquele espaço, isso, né? Já existente. Exatamente. Adequar aquele espaço existente. Então, começa a se olhar para a estrutura arquitetônica e começa a se pensar nessas grandes adaptações, nessas grandes adequações, começa a se pensar em como qualquer pessoa, qualquer sujeito, independente da sua condição física, pudesse acessar aqueles espaços. Vai se beneficiar ou não com essa mudança, né? Que acaba sendo uma mudança de postura, acaba sendo uma mudança de pensamento. E aí é interessante porque a partir disso começam a nascer as leis de acessibilidade. No Brasil, essas leis, elas começam aí essa discussão na década de 90, e pensando em acessibilidade arquitetônica, né? Começam-se essas discussões na década de 90. E surgem as normas técnicas, né? E surgem as normas técnicas, exatamente. E quando foi muito discutido em Salamanca, porque eu estive na época, foi em 94, foi discutido muito essa questão, por conta de guerras, de países ricos que agora tinham sua população mutilada. Exatamente. Então foi pensado nisso, como o primeiro passo, né? É interessante porque quando se começa a pensar no desenho universal no desenho universal da arquitetura, 14 anos depois, o pessoal do CAST, que aí tem dois, eu acho que é David e a outra moça eu esqueci, são dois grandes teóricos que não foram sozinhos, né? Estavam ali com os apoios. Meados, né? Mais ou menos 14 anos depois, se pensa no desenho universal da aprendizagem. E como que se chega, né? Nós tínhamos materiais, né? Então, eu tinha um material para as pessoas com deficiência visual cegueira, eu tinha um material para a pessoa com deficiência auditiva, então, eu tinha um material para a pessoa com deficiência intelectual. E aí, como que eu poderia pensar um material em que, independente da sua condição, um material pedagógico, que, independente da sua condição também, ele pudesse usar. Atingisse a todos. Exato, que atingisse a todos. Então, quando a gente olha para isso, e talvez os professores eles estejam pensando aí, né? Mas por que desenho universal de aprendizagem? Que neologismo é esse, né? O que é isso que esse pessoal quer falar? Mas, na verdade, eu quero reforçar algo que você disse no início. Nós vamos trazer reflexões sobre o desenho universal da aprendizagem, porque educação é isso. Educação é reflexão, educação é fomentar discussões, educação é pensar em propostas. Processo formativo, processos formação continuada e permanente. São coisas que a gente fazia anterior e não, né, a gente não sabia realmente como colocar. Eu vou colocar o respeito a Libras que o DUA traz, que a gente já oferece, né, na nossa escola de referência. Então, isso é importante para que os professores entendam que já acontece isso.
E a gente não está Sim. trazendo uma coisa que é distante da realidade. Conceituando, estamos Sim. conceituando. Exato. Mesmo porque na escola, na educação, no trabalho pedagógico, todas as nossas práticas, elas são fundamentadas por uma teoria. Todas as nossas práticas. Não há uma prática pedagógica que ela não seja fundamentada numa teoria. Então, às vezes, Márcia, eu posso até ter um discurso, mas, no fundo, a minha prática mostra os conceitos que eu tenho. Isso não é isso é um ponto reflexivo mesmo, né, para a gente pensar. Então, lá em sala de aula, quando eu voltei para a sala de aula em 2020, eu sempre procurei olhar para aquilo que eu acreditava e aquilo que eu trazia como processo de ensino para atingir a aprendizagem dos meus alunos. Então, todas as minhas práticas, todas as atividades pedagógicas que eu propunha, ela tem uma fundamentação teórica. E aí é importante, nessa perspectiva, a gente trazer o desenho universal da aprendizagem. Porque, às vezes, nós estaremos aqui delineando isso e o professor vai falar assim, gente, mas eu faço isso. Exatamente. Eu tenho essa prática. E é importante reforçar que o desenho universal da aprendizagem, ele vem ao encontro do PEI no que Exatamente. tange adaptações e flexibilizações. Então, não são coisas estagnadas, não são pontos separados, mas existe um complemento e uma fundamentação para a gente olhar as adaptações e as flexibilizações. É aquilo que a gente já vinha falando nos outros encontros. É onde você sistematiza o trabalho, onde você tem o encontro de todas as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento daquela criança. Quando você escuta a família, quando você escuta os outros profissionais que atendem, além da educação, quando você ouve a professora da sala, quando você ouve a professora do AE, quando você ouve a professora do colaborativo, todo esse processo vem a contribuir com a construção do PEI. É um trabalho que a gente já realiza e que agora ele vem para nós de uma forma mais sistematizada, organizada. Exatamente. E acho que tem uma questão do DUA, eu até retomei aqui, né? Eles foram elaborados por David Rose e Annie Meyer. Eu não sou do inglês, tá? Então, você me corrija. E é interessante a gente olhar para isso que a Milena está falando, porque talvez a grande provocação e a grande reflexão que a gente faça com o DUA é que, no desenho universal da aprendizagem, a gente atinge a todas as crianças e estudantes. Acho que o que a Márcia e a Elaine e a Milena estão colocando é o ponto em que nós chegamos em nível de sociedade. Quanto mais inclusiva é uma sociedade, mais ela pensa em humanizar as suas ações e a participação de todos. E o DUA vem nessa ideia, a gente está querendo falar sobre isso. Então, eu estava aqui refletindo enquanto elas estavam falando. Historicamente, se você puxar aí o contexto da educação especial, o problema esteve sempre voltado para a questão do corpo e da pessoa. Então, era uma pessoa imbecil, um debilóide, um limitado, Mongoloide. Então, assim, sempre a pessoa foi excluída porque ela era o próprio problema. Então, estar aqui era o problema. Quando o cast, eles pensam no DUA, eles colocam o seguinte, que a Milena falou e a fala é perfeita. Não vamos mudar e trazer algo novo. Nós vamos mexer e adaptar no que nós temos. Então, assim, a inclusão, ela vem assim, não é para algo novo. Ela vem para trabalhar as crianças que já estão e os estudantes que já estão na sala de aula. Então, para nós, colegas professores que estão aqui assistindo, para a equipe gestora, para os profissionais da escola, o que nós estamos trazendo aqui é o que a gente já vê muito, por exemplo, nas nossas mostras pedagógicas, nas nossas feiras de ciências, nas nossas mostras de robótica. São estratégias que o professor atua, usa, promove, pensa, planeja, reparte, divide com a equipe, com seus colegas, com os profissionais de apoio, e ele pensa no aluno que está na sala de aula, todos. Então, a gente tem um salto hoje que, provavelmente, a nossa ideia aqui é dizer para você, a questão não é quem está com você que lhe causa um problema. A questão é, a nossa formação ela vem carregada de problemas, nossa formação ela tem várias deficiências, que também nos coloca diante de um sujeito que ele não é acessível, um espaço que não é acessível, uma situação que nos incomoda, nos perpassa, nos traz uma angústia. Isso nos coloca para a gente repensar. Por exemplo, a pessoa ela tem linguagem verbal. Então, eu planejo uma atividade em que todos os alunos vão fazer uma leitura compartilhada. Eu lembro da minha quinta série, sexto ano, e que cada um vai seguir. Agora o próximo. Tinha muito isso. Principalmente, a gente tinha na aula de arte, recital de hino nacional.
Então a gente tinha isso. E na bandeira, hino nacional. Antes de cantar no pátio, a gente tinha que fazer o recital na sala para a professora. Parecia um pouco da aula invertida, mas era bem tecnicista, robótica, tinha que ser seguindo aquilo. Tá. Hoje, os alunos, as crianças e estudantes, eles estão todos, a partir de uma ideia universal, de design universal, de universalização da escola, eles estão na sala de aula. Como é que eu faço uma leitura compartilhada para um surdo? Como é que ele participa? Se eu não pensar no DUA, ele fica assistindo. E aí a gente tem que falar, olha, crianças, agora nós vamos... Então, primeiro que ele não está ouvindo, de algum modo, aquela história. Se tiver um interlocutor, aí tem uma comunicação. E é interessante também quando o surdo ele está fazendo a leitura e os colegas estão ali assistindo. Nós tivemos essa experiência no simpósio, quando o surdo passa a falar conosco através do interlocutor. Então, assim, ó, eu entendi isso sobre o texto. E aí a gente pensa que o surdo é apenas um receptor, que ele está ali participando da aula, recebendo o conteúdo. Quando ele tem um interlocutor, quando ele começa a se posicionar, vem aí o DUA nesse espaço. A minha aula alcançou esse surdo. Ele conseguiu entender. Porque eu trouxe um recurso visual, eu trouxe um outro material, eu coloquei ele para participar. Mesma coisa, porque o cego, não estou dizendo que é mais fácil, o cego ele verbaliza, ele participa, né, os que são falantes. Então, mas essas questões. Quando você tem uma criança com linguagem não verbal, me preocupa. Quando você tem uma criança que não tem mobilidade, ela é uma mobilidade reduzida, precisa de ser um espaço acessível, me preocupa. Quando a sala de aula do professor é uma quadra, me preocupa. Quando ele precisa usar um material de coordenação motora fina e a pessoa tem uma paralisia cerebral e ela não tem pinça, ela não pega naquele pincel, ela não pinta aquele quadro, ela não faz aquela obra de arte. Então a gente vem hoje dizer para você que o que você já faz na sala de aula, professor, o seu colega de apoio, o seu profissional está lá, a sua equipe gestora, coordenador, pensa. A rede, a gente vem trabalhando formações há um bom tempo, inclusive uma que a gente propõe para vocês, o estudo de caso, nós fizemos isso com os especialistas, com os coordenadores pedagógicos. Nós descrevemos crianças da rede, como a gente vai fazer aqui no podcast 4, no próximo episódio, e aí vocês falam, como a gente faz isso na sala de aula? Tem coisas interessantíssimas. Vou dar um exemplo aqui do que é um DUA na prática. Nós colocamos os estados físicos da água para uma professora e um grupo apresentar para a gente como eles trabalhariam os estados físicos da água. E a professora colocou assim, simples, eu não estou pensando aqui no meu aluno cego, eu vou fazer isso para toda a minha sala. Isso me chamou a atenção. Peraí, como é que ela vai fazer para toda a sala? Ela disse, eu tenho um aluno com deficiência visual, ela tinha realmente, e ela falou, vou falar para vocês de um caso prático. Em caso eu pensei assim, como é que essa pessoa vai passar para o corpo dela, ela vai sentir no corpo dela estados físicos da água, ela vai tocar no gelo, ela vai beber água, tá aí o gasoso, como farei? Ela vai ficar perto do fogão na casa dela e eu digo, olha, põe a mão na panela de pressão e sinta o vapor? Não, ela falou, não vai ser esse mecanismo. Vou transferir para a mãe? Não vai ser esse mecanismo. Aí ela falou, tá, mas nenhum dos meus alunos vão saber o que é estados físicos da água se eu não trouxer o gelo, o copo e uma outra coisa. Ela falou, peraí, não é então o aluno com deficiência visual que não vai aprender o estado gasoso da água. É a minha sala inteira. Eu vou passar um vídeo, eles vão ver, mas eu quero que eles sintam o que é isso. Eu quero que o campo representacional das crianças sejam alcançados. Como elas vão ver, como elas vão sentir, como elas vão tocar, como elas vão cheirar, como elas vão experimentar. Ela pensou nisso. Nossa, que aula é essa? A aula dela foi isso. Levou um umidificador para a sala de aula, ligou e todas as crianças passavam por ele. Ó, sentiu? Sim. Vai segurar a mão na frente até a água começar a fazer uma gota na sua mão. Tal. Esse é o estado gasoso. Olha, parece uma fumaça, essa água. Ela sai de uma forma de gás, gasoso, e ela se espalha pelo ambiente. E ela falou, o processo contrário é do ar-condicionado. Ele vem retirando a água do ambiente. Ela foi explicando para as crianças. Peraí, isso é desenho universal da aprendizagem. Foi um umidificador, uma forminha de gelo e um copo de água. Todas as crianças, não foram uma ou duas, ou a criança com deficiência visual, ou a surda, ou a criança com TEA, ou a com paralisia cerebral. Eu acredito que essa aula marcou a vida de todas as crianças estudantes naquela sala. Foi uma aprendizagem real. Foi uma Na aprendizagem Universal. significativa, universal. Nunca mais vão esquecer dessa aula. E- E como você disse, foi para todos. Ela conseguiu envolver todas as crianças da sala, todos os estudantes da sala. Desenho universal, possibilitar o trabalho pedagógico para todas as crianças. Eu e a Milena, nós vivemos uma experiência recente que a gente também pode pensar em desenho universal de aprendizagem. Nós fomos numa escola e a gente foi para atender uma mãe, né? E no atendimento nós conversamos, e aí conversando com a mãe sobre o PEI da criança, né? A mãe tinha alguns pontos sobre o PEI. A professora de educação especial, ela trouxe uma atividade que o professor da classe fez. E aí a professora diz assim, mãe, não precisa de nenhuma adaptação e nenhuma flexibilização. O professor, ele trabalha com Jardim 2 e ele foi trabalhar com o nome das crianças. E aí é interessante de colocar que essa criança, ela tinha prejuízos na coordenação motora fina, Isso. não é? Então, o que o professor ele fez com todas as crianças, não com a criança dentro do espectro, porque na sala dele ele tem uma criança com espectro dentro do transtorno do espectro do autismo, né?
ele trouxe o nome das crianças em crachá, suporte. Depois, as crianças fizeram a atividade de pareamento. Então, olha, para fazer pareamento, eles precisam ter conceitos de seriação e conceitos de classificação. Então, com o suporte, eles fizeram o pareamento com letras móveis do nome e ele finalizou a atividade do nome com massa de modelar. Eles construíram o nome com massa de modelar. Esse professor trabalhou dentro da perspectiva do desenho universal da aprendizagem. E eu fiquei, assim, tão feliz, eu fiquei encantada de ver essa prática. E eu pude ver o professor, né? E é um professor homem, né? Que Novo trabalha na com nossa novo. rede. É um professor novo da rede. Na educação infantil. Na educação infantil e numa escola. Educação infantil dentro de uma escola. É uma EMEIF, né? Então, uma escola de ensino fundamental, tem mais salas de ensino fundamental e tem as salas de Educação EMEI, infantil. da educação infantil. Então, é isso. É a gente possibilitar esse trabalho pedagógico, né, com diretrizes metodológicas que olhem para todas as crianças envolvidas. E aí, quando a gente foi lendo, né, Milena, o plano, o plano clínico, né, o que seria preciso a clínica trabalhar na reabilitação. E quando a gente viu o trabalho do professor, quando nós ouvimos essa experiência desse trabalho do professor, o quanto que um complementa o outro. E é isso. É como que eu consigo trazer uma prática, como que eu consigo prover um processo de ensino em que todos participem e que todos aprendam. Eu também fico pensando nessa questão da aprendizagem, né? Porque o que eu aprendo é o que eu vivencio. Você propõe situações para que eu possa aprender. Mas a aprendizagem, ela é do sujeito. Então, quando a gente olha, né, para os processos, e talvez a gente tenha que retomar aquilo que nós falamos, né, no vídeo anterior, no episódio anterior, que é como os meus alunos aprendem. Esse como os meus alunos aprendem, ele é importante, porque existem vias para o processo de aprendizagem. Né? A visual, a auditiva. Esse é o terceiro campo do princípio do Dudu. Isso, é o terceiro campo, porque são 3 princípios, né? Porque, Eu já assim, estou atropelada. Numa sala, por exemplo, de aula, que o professor fez uma atividade para um aluno, em específico lá, e os outros queriam fazer aquela atividade. Exatamente. Então, você está tirando essa barreira, proporcionando também que aquele outro aluno conheça, que faça parte dessa atividade, que faça parte para conhecer como que essa criança sente. Eu também quero sentir, como o exemplo do Isaac aqui. Né? Então, assim, Posso uma dar coisa mais um para exemplo? todos. Eu tive um professor de 6º ano de matemática, ou 7º, não me lembro. Acho que era 6º ou 7º. Acho que era 7º. E ele falou assim para mim, eu queria uma caixa de material dourado para trabalhar com um aluno que tem deficiência intelectual no 7º ano. Aí eu falei, para ensinar unidade, dezena e centena? Aí ele falou, não, eu quero ensinar para ele número quadrado. Aí eu, sério? Ele falou, você conseguiria 35 caixinhas de material dourado individual? Ele falou, eu fui na papelaria e fiquei pesquisando outro dia para montar na minha aula, e eu vi que tem uma caixinha pequenininha assim, que vem até a centena. Eu tô achando que se eu levar uma caixa só, para 35 não vai dar. Mas e se eu levar uma individual, e aí a gente parte de uma que eu vou demonstrar, depois eu monto alguns grupos, e aí esse aluno que está fazendo unidade, dezena e centena, que ele tem deficiência intelectual, eu vou respeitar isso, ele não vai ficar tão fora da atividade, porque ele fala assim para mim, eu quero fazer o que eles estão fazendo. Exatamente. Eu quero a mesma lista. Ele não dá conta, ele falou. Mas, assim, eu não preciso enganar ele e dizer, toma, faz a lista. Não. Ele falou, eu reduzi a lista. Então, quando a lista é de fração, para ele eu estou colocando uma mais fácil, estou colocando uma divisão de dividir em partes ainda. Eu estou, assim, fazendo uma adaptação para ele, mas ele quer a mesma folha. Então, eu trago uma folhinha. Ele quer ir fazendo a lousa. Então, eu chamo ele e falo, vem aqui fazer comigo. Ó, que parte essa fração aqui. Aí ele falou, e eu fiquei pensando, mas número quadrado para ele vai ser muito difícil. Aí compramos o kit individual. Esse kit individual hoje é usado pelo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º até o 9º ano. E aí o professor levou e construiu com os alunos. Pessoal, nós vamos fazer um número quadrado. Sabe a potência? Por que ela é potência? Porque de um lado ela tem 3 quadradinhos, do outro lado 3 vezes 3, 9. Vamos preencher agora de 9 quadradinhos. Aí falou, foi uma aula didática de material dourado, que é usado no Fundi 1, geralmente, de material concreto que foi desenvolvido para pessoas com deficiência visual. E ele falou, ensinei número quadrado para minha sala inteira. Sabe o que ele falou para mim? Eu nunca mais esqueci que os alunos bateram palma no final daquela aula. E ele falou assim, se você quer ser realizado como professor, você tem que ficar dentro da sala de aula. E aí ele falou para mim, então por isso que eu saí da equipe gestora e fui para a sala de aula. Porque ele falou, eu nunca mais esqueci, e no 9º ano, os alunos me chamaram para ser paraninfo da turma, por uma aula de matemática que eu usei material dourado. Aí eles falaram, a gente nunca esqueceu, professor, a emoção como a gente aprendeu aquilo. Eu acho que a gente faz muito na sala de aula com emoção. A gente tem professores na rede, brilhantes, quando a gente vai pelas escolas, que eu olho e falo assim, gente, em 2014, que teve uma formação de comunicação alternativa, depois 2017, depois 2020, uma agora em 2025,
esse trabalho nunca morreu. 26. Teve uma agora em agora 26. E esse trabalho nunca morreu. Tem professor com o seu educador, com o seu agente, eles dão formas, acessibilidade para que o aluno esteja ali participando do que está sendo dado na sala de aula. Então, a gente está falando disso, e eu queria partir agora para a gente falar dos princípios, os 3 campos do design universal, porque existe uma teoria, uma concepção para isso. O primeiro a gente fala que é o porquê que a gente tem que pensar a aprendizagem. Seria os meios de envolver os alunos. Então, olhar na oferta, na colaboração, nas metas. Esse, eu acho que é o planejamento da sua aula. Então, nesse momento, assim, por que eu tenho que sair da lousa, parar de escrever tanto, ok? Porque eu, Elaine, fui estagiário dela, né? Elaine, ele vai lembrar disso até Com muito sua orgulho, aposentadoria, com Elaine. muito orgulho, quando eu fazia Cefam, fui estagiário da Elaine. Não vamos falar a data, Elaine, senão eles vão descobrir nossas idades. Milena, Márcia, mas vamos pensar aqui. Na oferta, no trabalho, na cooperação, no que a gente planeja, isso vem assim, o PEI que a gente falou no episódio anterior, ali é um planejamento. Então, já tem que pensar quais são as metodologias, quais são as formas de acessibilidade que eu garanto àquela questão. Para os especialistas de arte, inglês, música, o pessoal da escola de tempo integral, que trabalham aí os nossos agentes, vão pensar. Quando você planeja para os 3 primeiros anos que você dá aula de arte, educação física, inglês, música ou outro conteúdo, se tem ali uma pessoa com síndrome de Down, a educação física tem que pensar a hipotonia. A professora que vai trabalhar com pincel tem que pensar a hipotonia. O professor que vai trabalhar inglês tem que pensar a hipotonia. Tem que pensar a linguagem. Tem que pensar a língua protusa. Tem que pensar uma série de coisas. Então, você pensando nessa criança, partindo dela, você alcança todas. Porque ela é a criança que precisa de maior acessibilidade. E tem ali um TDAH, uma pessoa com dislexia, que vai se beneficiar. Como a Elaine falou, as pessoas querem participar dessa atividade. Os alunos querem estar. E tem uma questão que vem nos tocando na educação, que é a gente também considerar que o aluno ele tem um meio social. Ele faz parte de um grupo. Que ele pode ter um avô que faz contação de histórias, faz narrativas orais. Ele pode fazer parte de uma etnia, de um povo tradicional. Ele carrega consigo um conhecimento que ele pode, em algum espaço da sala de aula, ser ouvido. E essa cooperação entre pares, entre crianças, colega tutor, no porquê da minha aprendizagem, no porquê eu penso, eu tenho que considerar essa pessoa. No segundo tópico, é o que eu vou pensar. É os meios de representação que eu falei. Como vê, como sente, como ouve. Né? Então, assim, vai ser só texto na lousa? Então, a gente vai projetando sempre aqui algumas imagens para vocês, enquanto a gente vai falando, para pensar essas salas de aula. É uma construção, né? Como que esse aluno constrói esse conhecimento, né? Então, o que eu vou oferecer para a construção desse conhecimento? Por exemplo, eu vou ter que retomar isso, porque eu acho que a gente precisa partir né, até dos nossos processos para refletir. Como que nós aprendemos? Como que eu construo conhecimento? Então, eu, enquanto professora, eu penso como eu construo conhecimento, eu também preciso pensar como o meu aluno constrói esse conhecimento. Então, Márcia, eu sou super sensorial. Se eu chego no museu e diz não toque, eu perco o rumo, porque eu tenho que tocar, eu tenho que pôr a mão, entendeu? Para mim, as atividades mais concretas, as atividades mais sinestésicas, elas fazem sentido. Se eu sentar num lugar e eu só ficar ouvindo, eu vou para Marte, gente. Eu desapareço. Quando eu volto, eu estou perdida. O que está falando? Mas eu entendi que o meu processo de construção de conhecimento, ele é mais sinestésico. Como os meus alunos, né, as minhas crianças, eles não sabem dizer isso, né? Dizer, olha, professora, eu preciso propor diferentes formas de acessar e de construir esse conhecimento. Então, eu preciso trazer textos, eu preciso trazer o visual, eu preciso trazer o auditivo, mas eu também preciso trazer o sinestésico. Esse processo de construção de conhecimento, ele precisa ser multissensorial. Eu tive uma sala, a primeira vez que eu fui professora de um primeiro ano, eu já tinha passado por todas as séries, né? Mas eu nunca tinha dado aula para o primeiro ano. Eu quis muito dar aula para o primeiro ano, porque eu queria viver essa experiência. E eu lembro que eu fiz as sondagens com os meus alunos, todos na hipótese de escrita pré-silábica. E a primeira mudança que eu fiz na sala foi pôr a sala em U. E eu descobri que a sala em U, eles ficavam mais tranquilos. E eu nunca determinei com quem eles tinham que sentar, porque eu quero sentar com quem eu gosto, então eu nunca determinei que eles precisariam sentar. E o processo ali, eu olhei para aquelas crianças e eu disse assim, gente, eu preciso trazer essa multissensorialidade para a minha sala. Então,
Eu fiz muitas atividades. Eu fiz atividades psicomotoras. Eu fiz atividades fora da sala. Eu trouxe uma rotina diferenciada. E eu lembro do resultado do processo de aprendizagem da sala. As crianças, elas aprenderam. Eu tive um bom resultado. Isso também, né? Quando eu tenho umas experiências assim, eu tenho oportunidade, eu escrevo um capítulo. Eu escrevi um capítulo de livro sobre esses processos, né? Sobre isso que eu vivi com eles. Porque não dá só para a gente ficar de uma forma. É assim, como eu aprendo. Mas e como eu ensino? Né? O detalhe está aí, E- como eu e- ensino. A gente é muito tradicional. Eu volto a repetir, né? A gente acaba indo para o de sempre, para o tradicional. E a gente tem medo de inovar, né? É isso do professor mesmo. Ou Às vezes eu tenho- insegurança, ou E né? não, insegurança. e não Ou é para fazer de uma insegurança. vez, gente. Sim. É uma atividade, e eu não sei, a gente poderia ter um banco de atividades na escola. Sabe? Outro dia chegou na escola uma impressora 3D. Eu fiquei pensando, meu Deus, tá, mas aí os professores estão fazendo kits de atividades e aquilo lá está sendo armazenado num espaço que isso não acabou nesse 2026. Isso pode ser acessado. Por exemplo, miniaturas de povos de civilizações antigas, pirâmides do Egito, vamos usar todos os anos no sexto ano. Nós não precisamos mais. Né? Então, tatear aquelas pirâmides, sentir um coliseu com a mão, isso todo mundo pode usar. Eu lembrei aqui de duas coisas. Primeiro, a gente tem que agradecer a Adriana Calef, professora doutora, Exato. que faz parte da nossa equipe aqui de referência. Verdade. Tá bom? Ela cuida das OSCs, das organizações da sociedade civil. E E lembrando Bolsa disso, Creche. e Bolsa Creche. Lembrando disso, eu lembrei que meus filhos no Jardim 1 ou 2, eu não me lembro agora, a professora quinzenalmente mandava uma atividade e ela dizia assim, eu lembro dessa: construa um robô com material reciclado e que tenha alguma questão sonora. Ele tem que ter alguma coisa sonora. Não deu dica, não deu nada. É reciclado, é a maior parte de reciclado, e que ele tenha sonoridade. Aí, pronto. Falei, que problema. Quinzenalmente, ela chamava de atividade das crianças como os responsáveis. Tá bom. Eu lembro que uma outra foi construir um meio de transporte de duas partes. Eu fiz um trem com meus filhos, eu lembro. O robô, na cabeça dele, eu fiquei pensando, achei um objeto lá e coloquei arroz e feijão. E o nosso robô, ele fazia movimento. No pescoço, nos braços, coloquei mola de caderno, aquela mola plástica. Então ele movimentava. Tal. Os meus filhos, sentados à mesa, aquela construção foi me tocando e despertando em mim a minha criatividade e a deles. Eles falavam, pai, e se a gente colocar papel laminado, aquele que a mãe põe no forno? A gente pegou papel laminado. Então tá, porque é robô, pai, tem que ficar cor de robô. A gente foi trabalhando. Tá. Depois a professora na reunião mandou uma devolutiva. Foi tão legal porque o próprio material, o papel alumínio, dava sonoridade, as crianças queriam mexer nele. A mola também dava movimento. E a cabeça, todo mundo queria mexer nessa cabeça, fazer sucesso. Aí ela colocou, este foi o robô de fulano. Mas o outro, olha, o material, falou para a família, tem que ser alguma coisa que as pessoas possam ter uma textura, sentir. Aí um fez com caroço de feijão colado. Então ele tinha textura, esse outro robô. Sabe o que eu pensei? Às vezes a gente quer fazer tudo e sozinho. E essa professora, ela repartiu com as famílias durante o ano letivo, cada 15 dias, uma atividade em família. Eu ganhei de ter tempo com os meus filhos, eu tive que me planejar. Então, parabéns a essa professora. Que na vida louca que a gente tem, no fast food do século XXI, a gente dá mais valor aos presentes e às coisas do que às pessoas. Então, a gente objetiva muito, coloca objetos nas relações. E eu consegui ter esse espaço afetivo com eles, que eu considero, e de criatividade, mexeu com a minha criatividade. E essa professora, ela trouxe para a sala de aula, acredito que para os próximos 15 dias, o trabalho com um material que nós levamos. Exatamente. Eu duvido que ela criou muitas coisas. Ela deve ter trago um robô diferente e ela usou todo o nosso material. E aí ela trabalhou o corpo humano, que eu vi, a diferenciação. Eu vi ela trabalhou cabeça, partes, membros superiores, inferiores. Na sala dela, eu lembro que ela construiu um de papel, meninos e meninas, para eles colocarem braço, onde era braço, cabelo, olho, sobrancelha. Ela trabalhou elementos finos, né? Ou mais específicos do corpo. Então, assim, eu vi que tinha na sala dela pendurado, ela trabalhou com o papel, né? A questão do não tridimensional. E aí o relevo ficou com ela e o tridimensional ficou com a gente. E eu fiquei pensando, como ela pensou em tudo isso? E ela falou, preciso de mais ajuda, porque sozinha eu não consigo. Mas ela trabalhou textura, movimento, cor, tudo que ela planejou para 15 dias com o apoio das famílias. Isso é desenho universal da aprendizagem. E ela trabalhou com variedade. A gente pode dar para nós quatro aqui um tema e fazer a sala invertida e cada um traga de um jeito. A Elaine, que é mais ligada à deficiência auditiva e visual, se a gente falar para ela, Elaine, como que você vai trabalhar a cidade, o bairro que a criança mora? Ela vai pensar de um jeito. Provavelmente ela vai trazer maquete, que aí tem uma parte visual e uma parte... Usar o Braille Brinks, que foi o duo, né, que a gente usou no ano passado, a formação que a gente teve. Porque quando a gente viu aqueles professores trabalhando com a sala toda, eu tive a experiência de ir na sala, né, no infantil, e as crianças ficaram todas interessadas. Então, já pensou se eu desse aquele material só para aquela criança com baixa visão,
ou cega e não deixasse os outros fora daquela atividade, eu estaria excluindo uma sala toda. Exatamente o que você está Exato. trabalhando. A interação social, a parceria, a comunicação. O Lego Brinque Braille está nas escolas, hein? Vamos E aí, a procurar Milena, lá. talvez, eu e a Milena são mais agitados um pouco, A gente talvez dá uma volta no bairro. o Brinque Lego lá, a gente seria bom pra gente que é mais agitado, pra concentração. Vocês vão construir a cidade agora. Tem um jogo na educação infantil que tem as torres, as janelas, Isso, tal, de madeirinha. de madeirinha. E a questão da matemática que trabalha, que eu tô com meu filho trabalhando isso em casa. Ele fez tarefa comigo essa semana. Ele falou, pai, eu preciso levar o João do ponto A ao ponto B. E tá dizendo assim, ele só passa em frente à sorveteria? Ele falou, não, ele pode passar pelo cinema, se ele fizer o outro caminho. Então, assim, a construção disso, você trabalha outros conceitos depois. Então, assim, o que tem no bairro, o que é comércio, você trabalha dinheiro, você trabalha interação, aí você trabalha espaços públicos. Então, assim, tem uma série de coisas. Você está trabalhando no supermercado, por exemplo, é um dual. Porque você está trabalhando tudo, você trabalha vários conceitos, trabalha com todas as crianças, né? Você pode pôr ali para o cego o braille, você pode, né, sinalizar para o surdo. Então, isso é importante. A gente já está trabalhando isso. É isso para o professor saber que não é uma coisa assim de outro mundo, né? Que a gente está falando aqui, é viável e pode acontecer na sua sala, porque vai favorecer o aprendizado. E nada impede de a Márcia trazer um cartaz sobre a planta. A planta, é porque cada um vai trazer um tipo de cidade. Você traz uma planta. Por que você acha que eu traria o cartaz, Isaac? Não, eu vou dar um exemplo de design. Estou dizendo assim: todas as formas do mesmo tema, ela produz o desenho universal da aprendizagem. O que acontece é que, às vezes, eu coloco a minha forma para que todas as pessoas, com as suas diferenças, aprendam sobre o meu olhar, sobre a minha cultura e sobre a minha leitura. Então, eu penso que eu gosto mais de maquete. Então, eu vou levar maquete. Tá? Mas tem gente que é muito agitada, talvez não faz sentido. Vai perder, vai perder todas as peças da maquete. Eu gosto mais de trazer um slide. Tá? Mas se perde muito porque o cego não está se beneficiando. Porque aquilo ali não tem nada de relevo, nada de Eu tenho textura. que fazer uma audiodescrição, no caso. E não vai ser tão interativa como se ele tocasse, se tivesse uma adaptação para ele nesse sentido de tocar, né, o objeto, sentir, saber onde que vai estar localizado X, Y. Posso só dar um exemplo da Aniceia? A Aniceia falando de Dua, achei fantástico o exemplo dela. Não dá pra gente passar um vídeo sobre piscina e como que aprende a nadar e dizer para as pessoas, olha, agora é só ir na piscina e pular e fazer igual. Essa é a aula tradicional. É a gente mostra como é, né, que é a representação do que, tal, e a gente diz, ó, como você vai fazer? Você chega na piscina, tá vendo o que ele fez? Ó, ele parou, pulou de cabeça assim, jogou as mãos para dar, e aí se você sua própria mão conduz você para voltar para cima. Tá? A realidade é outra. Não vivenciou, né, esse momento. Só né? de se lançar a água é um corpo, é um peso, tem uma série de forças aí, na física explica, e só de ver, só de ouvir, Você não vai conseguir Não vai aprender conseguir. a nadar só de você assistir um vídeo ou ver uma imagem de uma pessoa nadando. Acho que isso é um foco e eu acho que isso fecha essa reflexão, porque às vezes é isso que a gente faz com as crianças, né? A gente mostra a planta, a gente mostra o espaço. Eu tive a oportunidade de viajar para um determinado país e estava tendo aula nesse local, né? Até um país que tem muitas guerras. E como eu sou professora, a primeira coisa que eu observei foi o que o professor estava fazendo com o grupo de alunos. Ele estava com os alunos andando pelo espaço ali da praça onde eu estava, trabalhando as construções. Ou seja, ele não levou uma foto de uma determinada construção. Ele levou os estudantes no local para trabalhar. Então, eu acho que isso é interessante porque como eu construo esse conhecimento, né? Eu preciso construir um conhecimento. Então, qual conhecimento e como esse conhecimento? que é o né? terceiro ponto que a gente já Que é o falou aqui. terceiro ponto que a gente é a já ação, falou. expressão e os acessos. A gente deu exemplos aqui. Exatamente. Do terceiro ponto, eu só queria ressaltar a importância, talvez, de nós trazermos, Isaac, Elaine e Milena, um olhar para a autorregulação e para as funções executivas. Num processo de aprendizagem, a gente precisa das funções executivas, né? De planejar, ordenar. Nós precisamos também ajudar os nossos alunos. Quando a gente pensa num jogo, o que a gente faz nesse jogo? A gente não sai jogando, a gente planeja, a gente cria estratégias, não é? Para a gente poder atingir aquele objetivo. Então, em todos esses processos, é interessante nós pensarmos, né? E aí, na autorregulação, acho que na perspectiva daquilo que o nosso currículo traz. Qual que é a perspectiva do currículo Integra Saberes? É da interação social, dessa construção social, de que o conhecimento ele é construído socialmente. Então, quando a gente pensa
em autorregulação, nessa perspectiva e na perspectiva de Vygotsky, é nesse autodomínio, né? Na criança, né? Em como a gente produz. Aí eu fico refletindo, né? Será que todos nós temos autodomínio? Todos os adultos têm autodomínio? Não olha para mim. Né? É Então, uma virtude. Tem que ser conquistada e demora um bom tempo, tem que ser Tem que sem ser trabalhar. trabalhada, né? e na escola, e aí trazendo isso E para a a criança que é escola. sanguínea, que é explosiva, tem que respeitar Então, também. Ela tem que mas se regular. pensando Ela na se regula com a escola, aprendizagem, com a interação exato, social. se autorregula com a interação social. Com os limites, Né? as regras. Né? Isso, com os limites, com as regras, com os parceiros mais experientes, com a internalização das regras por meio, né, aí da Antecipação da rotina pra linguagem. essa criança. E aí a linguagem, a gente não diz aqui só da linguagem oral, né? Porque existem formas de linguagem. Então, e retomando só, olhando para o desenho universal, né, fazendo aí essa ponte do desenho universal com o PEI. Então, só queria retomar isso, que não são coisas separadas, porque no PEI a gente vai propor adaptações e flexibilizações. As adaptações, elas podem ser de pequenos, médios e grandes portes. E aí a gente vai tratar da adaptação curricular, né, uma adaptação de pequeno porte, uma adaptação no planejamento, e da flexibilização. Então, o que é a flexibilização? É nós pensarmos estratégias, mas não para uma criança, talvez, mas para todos aqueles que estão envolvidos no processo. Então vamos para o final agora, fechar? Eu queria fechar, eu vou deixar você Fecha. fechar, mas eu quero queria... só lembrar que o DUA, o Desenho Universal da Aprendizagem, ele considera as diferenças culturais. Nós somos uma cidade que tem diversas etnias, ritmos diferentes de cada um de aprendizagem, que a gente esquece muito de falar sobre os ritmos de aprendizagem, ok? As necessidades de apoio específicas, se precisa de um ledor, de um escriba, se precisa de uma pessoa do lado, se não precisa, se precisa de sentar na frente, se precisa de ampliação, a gente precisa olhar para essa necessidade de apoio específica. E as multilinguagens, as multiformas de aprender, né? Por vários campos. A gente trabalhava bastante, nas escolas a gente via bastante disso, que era os 5 sentidos. E a gente deve considerar eles no DUA. Né? Eles são parte, assim, importante. Márcia, contigo, depois Milena e depois Helena. Eu queria fechar com uma poesia. Eu me deparei com uma poesia, e eu vou ler a poesia, né? Porque eu não decorei a poesia. Mas é uma poesia de um autor que chama Juvi Barbosa Passos. Ele é um autor cego. E ele, nas suas poesias, ele vai trazendo os seus sentimentos, ele vai trazendo as suas aprendizagens, as suas dores, os seus amores. Então, eu queria terminar com a poesia do Juvi Barbosa Passos. Ele escreveu em 2017 essa poesia, Opção Inclusiva. Quem quiser a inclusão tem que ter muita solidariedade para o outro acolher no seu convívio de amizade, sabendo que o outro é diferente, mas é alguém capaz de ser eficiente e acrescentar algo mais na sua vida, pelo convívio da inclusão, por uma opção decidida ou por uma grande emoção. Quem quiser a inclusão tem de entender que o convívio é desafiador, porque o outro não é como você, nem conhece a sua experiência de amor. Sendo um ser diferente, é uma atitude inteligente, decidir pela inclusão. Inclusão porque é gente, inclusão porque é ação, de ver o outro igualmente num convívio cidadão. Lindo, parabéns para ele. Perfeito. Milena, fechando. Inclusão é se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para a gente. Se colocar do lado de lá. Vivenciar a experiência do outro. Lógico que a gente não vai sentir igual. Isso é impossível. Mas se dar ao direito, né, de experimentar e de se colocar antes de qualquer coisa, eu queria aquilo para mim, ou melhor, como eu gostaria que fosse para mim. Né? Como seria para mim? Né? Às vezes a gente chega numa escola, enquanto professora, num grupo novo, e a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Buscar o seu espaço. Porque os grupos já estão fechados, as colegas já estão formadas. Então, o professor também precisa se sentir incluído naquele grupo. É só a gente trazer isso para o nosso pensamento. Aquele dia que eu cheguei naquela escola e quanto tempo eu demorei para fazer parte daquele grupo. Esse é um exemplo que eu uso muito. Né? A sua luta para fazer parte daquela equipe da escola. E a criança, a sua luta para fazer parte daquela equipe da escola. E eu vou finalizar falando um pouquinho mais do DUA, né? Assim, o interessante é que vocês perceberam que não é uma coisa que não existia. Ela existia, sempre existiu dentro da escola. Agora, de uma maneira mais clara para todos nós. E eliminando a barreira, eu acho que elimina a barreira não só para a nossa criança, né, que tem uma deficiência, né, mas sim, ou transtorno, mas para todas as crianças. É uma maneira de todo mundo estar junto fazendo uma atividade, de todo mundo estar junto indo para um passeio,
né? Tem possibilidades que talvez aquela criança traga até para nós de uma outra forma. Então, é importante, importantíssimo esse assunto. E o desenho universal da aprendizagem, então, ele não é uma moda pedagógica, ele é uma mudança de mentalidade. E isso vem muito, para a minha realidade, foi quando eu saí da sala de aula e estou hoje na equipe de referência e sou gestor de uma escola em Campinas. Então, nas visitas que a gente faz pelas escolas, a gente não vai uma única vez, a gente vai várias vezes, tem escolas que a gente fica 2 semanas. Eu saí do meu hall de 30 alunos. Eu comecei a ver que existem diversas escolas, diversas práticas, diversas concepções pedagógicas e os professores eles fazem muita coisa. Então, como o DUA ele muda a sua mentalidade, estar passando pelas escolas, ficando 2 horas, uma manhã inteira, conhecendo várias realidades, me tornou uma pessoa um pouco mais universal. Comecei a olhar e ver que existem outras possibilidades além do que está patente a minha formação, a minha prática. Esse é o grande ganho de a gente sair um pouco da sala de aula, de trocar com o colega, ver outras experiências e também sair do hall da sua escola. Porque existem outras escolas, outras equipes que fazem de uma outra forma e pensam de outra forma. Então, ensinar, além de transmitir um conteúdo, é remover barreiras. A gente espera para o próximo podcast sobre estudos de casos em torno do PEI, aí, na construção do PEI. Tá bom? Um abraço a todos aí que estão. E compartilhe os nossos vídeos. Eles têm uma intenção de promover a educação especial e inclusiva no município de Hortolândia. Obrigado.